Boa tarde, estamos ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, iniciando aqui pelo canal do YouTube, pela TVAL e pelas nossas redes sociais, mais uma edição do Conecta. Obviamente, a gente não tem como começar esse programa sem mencionar uma tragédia que acometeu aí todo o estado de Santa Catarina e todo o país. No município de Saudades, no oeste catarinense, a cerca de 600 quilômetros da capital, uma tragédia envolvendo uma creche, um berçário com crianças com menos de 2 anos de idade. Algumas mortes já foram registradas, entre elas de 2 bebês e uma professora que estava trabalhando no local. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, presidente Mauro de Nadal, do MDB, já se manifestou nas redes sociais e também outros parlamentares aqui da casa que estão acompanhando a situação. Comigo, Marcelo Espinosa, jornalista da Agência L, da Diretoria de Comunicação Social da Assembleia. Marcelo, a casa, o Parlamento Estadual também já se manifestou sobre essa tragédia, né? Oi, Suelen. Também uma saudação para quem nos acompanha pelas nossas mídias. A Assembleia Legislativa acabou de divulgar uma nota oficial, que eu leio agora. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em nome dos seus 40 deputados, se solidariza com as famílias e a comunidade do município de Saudades, atingidas pela barbárie ocorrida na manhã desta terça-feira. Diante da tragédia e do inconcebível, permanecemos confiantes na fé e na força da população, familiares e educadores que formarão a rede de apoio necessária para amparar os que estão sofrendo. Reafirmamos a confiança em nossas instituições para que possam esclarecer e trazer algum entendimento ao ocorrido. Essa é a nota oficial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina a respeito dessa tragédia, como você disse, que aconteceu hoje de manhã em Saudades. Uma creche, até o momento, confirmados, seriam 3 crianças que estavam na creche, mais 2 funcionárias que morreram nesta tragédia, 5 pessoas, portanto, vítimas. A governadora interina do estado de Santa Catarina, Daniela Rainer, já decretou luto oficial de 3 dias no estado. A gente vai continuar acompanhando, obviamente esse assunto deve repercutir ao longo de todo o dia, assim como as ações e os pronunciamentos dos deputados estaduais, mas a gente volta para a questão agora da Assembleia Legislativa. Hoje pela manhã, reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados estavam reunidos e apreciaram diversos projetos que estavam em pauta, alguns deles relacionados à pandemia da Covid-19 e outros tantos projetos que foram deliberados. Eu vou conversar aqui com o Marcelo. Marcelo, teve um dos projetos que é da deputada Paulinha, se eu não estou enganada, que é sobre a questão dos animais, né, Marcelo? É um projeto voltado aos direitos dos animais. Pela proposta, a deputada quer que seja proibido que animais sejam amarrados ou confinados a menos de 5 metros de distância das margens das rodovias estaduais em Santa Catarina. Qual é o objetivo desse projeto? É evitar casos de atropelamentos, principalmente de cavalos, que são às vezes amarrados em alguma posição nas margens da rodovia e, por uma questão óbvia, pela distância às vezes da corda que é dada, eles acabam invadindo ou até escapando de onde estão amarrados e entram nas rodovias. Além deles serem atropelados, evidentemente, existe também um risco para os motoristas que pode causar acidentes. Esse é um projeto que teve a relatoria do deputado Coronel Mocelin e agora segue para a Comissão de Mérito, segue a sua tramitação aqui na casa. Marcelo, como eu comecei conversando aqui com os nossos espectadores, teve um projeto relacionado à pandemia da Covid-19. Na verdade, é um projeto que visa dar uma certa lisura, garantir um certo regramento à questão da vacinação. É do deputado Ivan Nats, né, Marcelo? É um projeto que ele apresentou logo no começo deste ano com o objetivo de evitar casos de fura-fila na vacinação da Covid. Há relatos, inclusive existe uma comissão da OAB no estado que acompanha essas denúncias de que agentes públicos ou pessoas que não são dos grupos prioritários teriam se vacinado antes das pessoas que deveriam ter tomado a vacina. O deputado quer punição para esses casos e esse é o motivo do seu projeto de lei que foi aprovado com base num relatório. Houve uma devolução, na realidade a deputada Paulinha estava analisando esse projeto, devolveu. O deputado Maurício Codilar, que na reunião de hoje pediu a aprovação do projeto, do relatório, melhor dizendo, em função do prazo e da urgência da matéria. A proposta agora segue e vai ser analisada por outras comissões aqui na casa antes de chegar no plenário.
Entre as sanções previstas aí nesse projeto está, por exemplo, o processo administrativo no caso da pessoa se tratar de um servidor público, multas, na verdade, exclusão de alguns cadastros do governo estadual e federal, como, por exemplo, o auxílio emergencial. Enfim, são várias sanções previstas para o cidadão que se permitir furar a fila, né? Que furar a fila da vacinação. Outro projeto que foi discutido, na verdade não um projeto, mas um veto, que gerou uma certa repercussão na reunião da Comissão de Constituição e Justiça da manhã desta terça-feira, trata da questão dos agentes prisionais em Santa Catarina, mais especificamente daqueles que foram contratados em caráter temporário, né, Marcelo? Na verdade, seria uma prorrogação desse contrato temporário que a governadora vetou. Isso, é um projeto que foi aprovado na Casa e, como você mesmo disse, o Executivo não concordou. Esse projeto, ele impede a dispensa durante o período da calamidade pública causada pela Covid, e nós ainda estamos em calamidade pública, pelo menos até 30 de junho, impede a dispensa de agentes penitenciários, agentes socioeducativos e técnicos administrativos da Secretaria de Administração Prisional e também aqueles que são contratados para a saúde, para atendimento na rede de saúde do Estado, em caráter temporário. O objetivo é evitar que, no meio dessa confusão que a gente está vivendo por causa da pandemia, dessa alta demanda por atendimento na rede de saúde, de repente fique sem atendimento a população por falta de funcionários, porque os funcionários contratados tiveram que ser dispensados porque acabou o contrato, e também evitar um problema no sistema prisional e no sistema socioeducativo. De repente você, até porque a realização de concurso nesse momento, em função das restrições impostas pela pandemia, é bem complexa. E assim, Marcelo, esse projeto vindo para plenário, na verdade, esse veto, ele pode ser derrubado e a partir daí sim promulgado e transformado em lei. Como você afirmou, né, Suelen, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, está recomendando a rejeição do veto, ou seja, derrubá-lo para que ele seja transformado em lei. Mas quem vai decidir isso é o plenário. 21 votos pela rejeição acabam fazendo com que ele se transforme em lei, e aí é uma decisão que caberá à governadora interina. Se ela não quiser, aí compete à presidência da Assembleia a transformação desse projeto em lei. Caso isso ocorra, o único mecanismo que o Executivo tem para tentar reverter isso é recorrer à Justiça por meio de uma ação de inconstitucionalidade. Marcelo, outro projeto aprovado que trata da questão das vítimas de violência doméstica, sendo mulheres ou crianças, é um projeto que visa aí tentar garantir um mínimo de conforto, digamos, após um processo desse, como uma vaga em escola e uma vaga de emprego? Exatamente, é um projeto da deputada Dirce Heiderscheid, do MDB, um projeto que também foi aprovado, foi analisado hoje pela CCJ, e ele reserva vagas de trabalho em agências de emprego e vagas nas escolas estaduais para mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e também para os seus filhos. É um objetivo de criar mais um mecanismo de proteção para essas mulheres e principalmente para os seus filhos quando elas são vítimas de algum tipo de violência doméstica, de algum tipo de violência familiar. É um projeto que tem aí esse cunho, portanto, de proteção social. Marcelo, além desses projetos, outros projetos ainda foram apreciados. Na verdade, foi uma pauta extensa hoje da Comissão de Constituição e Justiça, né? Como sempre, nós temos a Comissão de Constituição e Justiça, Marcelo? Com bastantes Nós temos comentado projetos. Isso aqui no Conecta às terças-feiras, que as pautas da Comissão de Constituição e Justiça têm acontecido de forma bastante extensa, né? E tem Suelen, que também foi aprovado, que nós falamos já no nosso programa, que dispensa o uso de máscara, a máscara em função da Covid, de pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com deficiência intelectual, sensorial ou qualquer outro tipo de deficiência. Do deputado Fabiano da Luz, deputado Fabiano da Luz. Para nós usarmos máscara, né, causa um desconforto, tudo. Nós que temos uma compreensão razoável de tudo que está acontecendo. As pessoas com deficiência intelectual, as pessoas com transtorno do espectro autista, têm mais dificuldade de compreender a necessidade. Então, justamente para evitar que elas eventualmente sofram uma punição por não usar máscara, é que está sendo apresentado esse projeto. É um projeto que deve chegar logo em plenário, vai passar ainda por outras comissões. Teve uma discussão em torno disso sobre a idade, mas na verdade é para qualquer pessoa dentro desse, obviamente comprovada, né? A pessoa que possui esse transtorno do espectro autista. Porque a gente pega, por exemplo, o autista, né? O autista,
se você alterar a rotina dele, fizer algo que tire ele daquela situação que o deixa cômodo, é um transtorno, é uma situação muito complicada para a família e para o próprio autista. De repente, você forçar ele a usar uma máscara pode causar uma situação de estresse, né? que vai realmente trazer mais problemas do que benefícios. Importante é que as pessoas que são conscientes, que sabem que precisam usar máscara, no entorno dessa pessoa, usem a máscara, né? Porque realmente, hoje, atualmente, depois da vacina, é o único mecanismo de proteção que nós temos com relação ao coronavírus. E eu estou aqui chamando, na verdade, estava chamando o Lucas, que está lá na redação, o Lucas, que trabalha na nossa gerência de redes sociais. Nós estamos no plenário da Assembleia, dentro do prédio, aqui em Florianópolis, né? O prédio do Palácio Barriga Verde. Estamos aqui no plenário, como vocês podem verificar, e eu estava aqui vendo se o Lucas está lá na redação para nos dar um giro aí do que está acontecendo nas redes sociais, @AssembleiaSC. Oi, Lucas, como é que está a movimentação aí? Boa tarde. Olá, Suelen. Oi, tudo bem? Vocês que nos acompanham. Então, a gente está aqui da redação e o nosso deputado na rede de hoje, ele vai para o João Amin. O João Amin fez uma postagem nas redes dele sobre a participação dele no programa Fala Deputado. Se você não conhece ainda o programa Fala Deputado, é um programa bem legal que faz uma entrevista rápida com o deputado, produzido aqui na Assembleia Legislativa. Uma entrevista rápida e bem descontraída. Então, o João Amin fez uma postagem nas redes dele sobre a participação dele, e se você ainda gostaria de ver o programa, a gente compartilha ele na íntegra aqui nas nossas redes, no Facebook, no Instagram e também no Twitter, @AssembleiaSC. De volta com você, Suelen. Obrigada, Lucas. O Lucas falou aí do Fala Deputado. Toda semana tem 2 programas diferentes. Hoje, por exemplo, foi gravado com o deputado estadual Moacir Sopelsa, do MDB. Mas, Lucas, gostaria de saber se tem mais algum destaque aí hoje nas redes sociais para você trazer aqui para a galera. Opa, temos sim. A gente fez uma postagem sobre um projeto que é o Selo Nota 10, que é o selo de acessibilidade Nota 10. No caso, ele é dado a empresas ou privadas ou públicas que promovem a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Esse é um projeto do Felipe Estevão. Então, a gente fez a TVAL produziu um videozinho aqui sobre o projeto e você pode checar também nas nossas redes, @AssembleiaSC. É isso por hoje, valeu! Obrigada, Lucas. O Lucas está lá na redação da Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa. Você pode acompanhar todas as informações no nosso site, no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. E o Lucas estava falando de comissão, eu também vou falar sobre uma comissão importante, na verdade uma reunião ampliada que aconteceu ontem aqui na Assembleia Legislativa e que discutiu uma questão bastante importante, que foram os cortes feitos pelo governo federal no que diz respeito a recursos para a infraestrutura em Santa Catarina. Pelo que eu entendi da reunião ontem, Marcelo, foram mais de 130 milhões de reais cortados que viriam, né, que deveriam vir para o estado de Santa Catarina, e isso gerou, obviamente, uma certa indignação por parte dos parlamentares, tanto aqui da Assembleia Legislativa quanto da Câmara Federal, né? É dinheiro que seria investido em obras, principalmente em obras de infraestrutura aqui no estado, BR-470, duplicação, BR-280, duplicação, melhorias na 163 lá no extremo oeste, que inclusive foram alvo de um projeto aprovado pela Assembleia recentemente que libera dinheiro do estado para essas obras. Os deputados convidaram várias autoridades para participar dessa reunião, que foi presidida pelo presidente da Comissão de Transportes, deputado João Amin, e ficou decidido que haverá uma movimentação, ou seja, uma manifestação direta ao Fórum Parlamentar Catarinense, que reúne os 16 deputados federais e os 3 senadores do estado, no intuito de eles, diretamente com o presidente Jair Bolsonaro, buscar uma saída para reverter esse corte. Se não vier na forma dos 135 milhões diretos, mas que seja, por exemplo, de repente, descontando isso da dívida que a União, que o estado de Santa Catarina tem que pagar com a União, ou por outros meios, porque realmente ficou muito claro ontem na reunião a indignação por esses cortes. Não só por o estado de Santa Catarina ser um estado que ofereceu sempre muito mais do que arrecada e do que recebe de volta da União, mas também
por haver entendimento que a paralisação dessas obras, principalmente da 470 e da 280, é até algo injusto com o Estado que está se dispondo a dar dinheiro para a União, né? Para ajudar a concluir essa obra. E o governo federal, que deveria dar a sua parte, não está cumprindo com o todo que havia sido comprometido. As entidades empresariais também se manifestaram e ficaram indignadas, estão realmente se queixando muito dessa questão desse corte no orçamento para o Estado. E, na verdade, a ação da Assembleia Legislativa deve gerar um movimento no Senado Federal, na Câmara, no Congresso, né? Até porque a competência disso acaba sendo dos deputados federais e dos senadores, né? Os deputados estaduais, claro, têm o direito de se manifestar, de reclamar, de se queixar dessa realidade, até porque muitas das queixas chegam aqui à Assembleia. Daqui vão para lá, mas né? A esfera é Brasília, federal. São os deputados federais e são os senadores, que têm contato direto aí com os ministros e com o próprio presidente da República. Marcelo, e hoje ainda, além da sessão ordinária, que começa daqui a pouquinho, a gente já vê a movimentação dos parlamentares aqui no plenário da Assembleia Legislativa, mas hoje a gente deve ter por volta das 5 horas da tarde, você acompanha aí pelo nosso canal do YouTube e também pelas nossas redes sociais, a reunião da Comissão de Direitos Humanos, que, entre outros assuntos, deve debater a questão da lei da reforma psiquiátrica. Na verdade, também é um assunto bastante delicado, uma vez que existem várias vertentes sobre essa questão. Esse assunto já foi discutido há alguns anos atrás aqui na Assembleia Legislativa, e a autoria dessa discussão, o requerimento que pede, que solicita que essa discussão seja feita na Comissão de Direitos Humanos, é do deputado Fabiano da Luz, do PT. Outras discussões devem acontecer nessa reunião, né, Marcelo? Nós temos alguns projetos de lei que estão previstos para serem discutidos, né? São pelo menos 5 projetos. Um deles, por exemplo, da deputada Dirce Heiderscheid, que dispõe sobre a identidade visual que caracteriza o atendimento ao idoso, ou seja, você padronizar uma identidade visual no qual a pessoa que observar aquela identidade saberá que ali existe uma situação de atendimento prioritário ao idoso. Esclarece não só o idoso que tem direito a esse atendimento prioritário, mas também as pessoas que eventualmente forem procurar atendimento e não sejam necessariamente beneficiadas com esse atendimento prioritário. Tá certo, Marcelo. Nós aqui da Assembleia Legislativa, da Comunicação Social, vamos continuar acompanhando a situação e todo o desfecho desse caso que aconteceu na região oeste catarinense, essa tragédia que abalou a todos nós catarinenses e a todos nós brasileiros. A Assembleia Legislativa já se manifestou, você acompanha a nota de pesar lá no site da Assembleia Legislativa, alesc.sc.gov.br. A transmissão ao vivo da sessão ordinária desta terça-feira você também acompanha aqui pela TVA e pelo nosso canal do YouTube. Continue nos acompanhando, se informando e interagindo conosco através das nossas redes sociais. Até mais!